Boa tarde, perdi a review de Barbie. Rapidamente, exclamação IAC para vocês conferirem aí o curso, tá bom? Perdeu a review de Barbie? Perdeu, mas tá lá no Letterboxd. Já publiquei, tá lá no Letterboxd. Tá bom? Confere lá no meu Letterboxd a minha review de Barbie. Tá lá. Vocês querem uma leitura da crítica, uma leitura comentada da minha crítica de Barbie? Por favor, bora? Então tá, vou fazer uma leitura comentada da minha própria crítica. É a metalinguagem aqui, tá bom? Só se você tiver de camiseta rosa também. Camiseta preta é uniforme das nossas lives. Vamos lá. Vou começar a ler aqui. Leitura comentada da minha crítica de Barbie. Vocês pediram, não fui eu. Vamos lá. Em determinado momento de Barbie, de Greta Gerwig, a personagem vivida por Margot Robbie vive em uma crise de representação. E aqui o meu texto ele tentou se fixar nessa ideia da representação, tá bom? Como representar uma boneca símbolo, a Barbie estereotipada, frente a todas as problemáticas que descobre sobre sua própria existência. E aqui parte justamente desse momento específico do filme, onde a personagem da Margot Robbie ela tem uma crise existencial e ela se questiona sobre a sua própria representação. Então ela está o tempo inteiro, nesse momento, ela começa a se questionar como ela vai representar a sua própria existência. Isso é muito legal no filme. Vamos lá. Acontece que a representação pode ser dita como uma atividade a qual o humano tende a se relacionar com a realidade. Afinal, a representação é uma atividade humana. Não à toa, a arte é uma representação humana. Tá? A gente já discutiu sobre isso lá no nosso react A Vivi, Eu Vi. Né? Através da representação, a humanidade reproduz hábitos, costumes, práticas e conhecimentos. Através da representação, se relaciona coletivamente com outros. Cultuam, engajam, se organizam e produzem. O que, porém, uma boneca poderia representar? Aqui está a questão. Né? O que uma boneca poderia representar se representação é um termo, é uma questão propriamente humana? Me parece uma discussão já encerrada. Talvez esse texto surja de uma consciência de que cheguei depois. Minha tardia ida ao cinema para conferir o novo filme da diretora que antes já me encantou me causa uma certa impressão de que as contribuições sobre o filme já foram dadas. Cá estou, porém, representando também meu papel. Tal como eu e você, Barbie precisa representar algo. Essa representação, porém, vai além da boneca de plástico que, de dentro da caixa, representa um padrão de consumo que passa a estar intricado na maneira como aqueles que a consomem passam a buscar, sem sucesso frente ao ideal que a boneca é, como uma imagem de si. Então, basicamente, como a Barbie representa, enquanto boneca, esse ideal a ser alcançado, esse ideal imaginário e, portanto, inalcançável. Né? O filme de Greta Gerwig, porém, dá voz, corpo, pensamento e até mesmo angústia ser no mundo e lançada à morte a nossa personagem. Então veja, perceba que a Greta Gerwig ela atua justamente num ponto muito específico do que significa dar humanidade a essa personagem. Repare que ela escolhe começar o conflito da personagem nesse conflito existencial do que é a morte. E essa angústia pela morte é uma característica intrinsecamente humana também. Se representar também é algo intrinsecamente humano, a angústia e, portanto, essa consciência de ser lançado ao mundo e, portanto, lançado à morte também é algo propriamente humano. E a Greta Gerwig escolhe esse sentimento, essa emoção, a angústia, como uma característica fundamental para gerar o motor narrativo do filme. Não é à toa, tá, gente? Isso aqui é muito legal que a Greta faz. Para dar voz,
Para dar humanidade a uma boneca, ela escolhe entregar a ela o medo da morte. O medo da não existência. Percebe? Ela é lançada à morte. Vamos lá. Representar é uma atividade humana. Uma atividade praticada por humanos como Magalu, Casas Bahia e até mesmo Netflix, que, em suas contas de Twitter, aka X, conversam umas com as outras e causam comoção naqueles que acompanham. Barbie faz o mesmo, assim como tem sido costume no reposicionamento das marcas. Reconhece suas contradições, mas as expõe como mercadoria, esvaziando discursos de caráter político importantes, inclusive. Como quando em determinado momento Barbie é chamada de fascista. Né? E aí tem até um esvaziamento bem estranho do termo. Aliás, os filmes têm tratado bastante disso. Quando eu fui ver Barbie, antes do filme passou o trailer de Besouro Azul. E, curiosamente, gente, a mesma piada foi contada. A mesma piada foi contada. Em determinado momento, um personagem fala... comenta sobre o Batman e tudo mais, e o cara fala, Batman é um fascista, sabe? E transforma o discurso sobre o fascismo numa piada. Uma mera piada, sabe? Uma mera piada que constrói justamente essa humanização corporativa. Percebe? Vamos lá. Não é estranho que o trabalho de humanização corporativa no capitalismo tardio venha acompanhada da representação. Afinal, representação é uma atividade humana. E se eu passo a fazer com que essa corporação represente, eu dou a essa corporação um sentido de ser. Um sentido de existência. Saca? Não. Representar aproxima a marca / mercadoria do que é ser. Aproxima o que é ser humano de ser consumidor. Percebe? Eu passo a aproximar o que é ser humano no que é ser consumidor. Barbie, de Greta Gerwig, é um exemplo bem sucedido de realismo capitalista e de humanização corporativa. Um filme que possui uma utilidade clara que se direciona a um reposicionamento de marca. Um filme que, porém, humaniza esse processo de forma a aproximar as dores da marca das dores de seus consumidores. Consumidores. Saca? Um filme que, porém, humaniza esse processo de forma a aproximar as dores da marca e, portanto, as contradições dessa marca das dores de seus consumidores. É preciso dizer, porém, que essa não é uma exclusividade de Barbie. Para que a gente não caia no discurso também esvaziado de que esse é um problema desse filme específico e a gente esqueça, inclusive, os filmes da Marvel. Saca? Os já famosos filmes de super-herói promovem essa aproximação de maneira bem sucedida. Barbie, porém, tem uma autora. Não uma autora de plástico, tal como os filmes da Disney. Ao catapultar autores e mutilar suas criatividades, como fez com Chloe Zhao, por exemplo. Faz sentido, portanto, a comparação dos filmes de boneco com o filme da boneca? Sim, ao menos em relação ao que o texto até aqui propôs-se a debater. Ambos são filmes mercadoria. E aqui, hífen, entre filmes mercadoria. Será que todos não são filmes mercadoria? Ou filmes propaganda? É justo, porém, que a comparação se encerre aqui. Mais uma vez, Barbie não tem consigo uma autora de plástico. Injusta também qualquer tipo de comparação com as escolhas narrativas da indústria quanto às piadinhas deslocadas do contexto encenado. Muito usada pelos filmes da Marvel, né? Essas piadinhas na encenação, que inclusive quebra o teor dramático dos filmes e tudo mais. Em Barbie, ao contrário, Barbie é um filme de comédia e, como tal, conta piadas. O filme explora a sátira. Escolhe satirizar a própria marca e expõe os problemas, os quais já discutimos quanto ao conteúdo. Então, anteriormente, no nosso texto, discutimos bastante os problemas pertencentes no conteúdo do filme. Vamos além agora. Entretanto,
é interessante que a forma não seja subjugada a um mero objeto decorativo desse conteúdo. Confesso que aqui estava uma das minhas maiores preocupações quanto ao filme antes de seu lançamento. Frente a todo o hype que se construiu e as imagens de vídeos promocionais lançados. Então, todas aquelas trailers que foram lançados, todas aquelas imagens promocionais que foram lançadas, me criaram uma certa ansiedade, digamos assim, sobre o que seria todo esse aparato construído. Se seria um aparato meramente decorativo ou se de fato todo esse aparato formal comunicaria algo, se ele contaria a história junto ao conteúdo, né? Era tudo muito bem ambientado. Os atores se movimentavam de forma a se assimilar com os bonecos, até Margot Robbie ficava de pontinha no pé, isso nos trailers. Tudo isso, porém, decoração. Pelo menos nos trailers, mais uma vez. Greta Gerwig, porém, consegue encontrar um caminho de transformar todo esse artifício nostálgico exposto na forma em uma maneira de fazer com que essa mesma forma possa se comunicar para além de ser um apoio ao conteúdo. Que a forma possa representar. Considero estar aqui o grande feito de Barbie. Uma diretora que dominou bem o seu conteúdo, mas que compreendeu que sua comunicação dependia de uma forma através da qual se expressa. Em outras palavras, Barbie pode ser lido como um filme propaganda por seu conteúdo, mas a forma, como expressão final desse conteúdo, oferece peculiaridades e excentricidades ao que está sendo dito. O resultado é um filme que, apesar dos poréns, que a gente citou por aqui, é muito divertido. Certo? É isso. Curtiram a crítica? Curtiram o filme? Me digam aqui embaixo nos comentários. Mas o Batman tá certo mesmo. É um bilionário paranoico que causa medo e usa violência. Então, Samu, a questão aqui não é nem especificamente se tá certo ou não. Porque a gente também poderia chamar a Barbie de fascista se fosse dessa forma, sabe? Na medida em que ela também explora esse culto à beleza, o culto ao belo, e portanto extingue ou extermina o que é o feio, coloca o feio como algo pejorativo, algo degenerado. Então assim, a gente também poderia dizer que a Barbie é fascista, sabe? Mas a questão aqui não é nem essa. A questão aqui é essa perspectiva onde eu transformo um discurso político importante como tal em um objeto de humanização corporativa. Sabe? Mas não a personagem Barbie em si, né? Não, é a boneca, né? E como essa boneca foi representada historicamente. Mas aí no filme, nesse rebranding de marca, né? Nesse reposicionamento de marca pra gente falar em português, porque é importante, né? Se coloca essa humanização corporativa e eu me utilizo inclusive de discursos... Foi mal, sou publicitário. Minha esposa também é publicitária, por isso que eu tô brincando, Gabriel. Mas começa a se utilizar desses discursos, sabe? Eu discuto com ela o tempo inteiro com isso também. Rebranding, brainstorming. Mas o que? Fala aí outros termos publicitários. Copyright. Pô, fala em português, cacete. Tem termo em português pra essas coisas, então vamos falar em português. Deadline. Pô, deadline, cara. Porra. Deadline nada mais é do que o último dia pra entregar. É o dia do desespero, ponto. Fala, dia do desespero. Melhor forma para falar, deadline é dia do desespero. Prazo, mas dia do desespero fica mais legal. Olha só como é mais legal. Data da entrega. É aquele termo que a gente bota pra salvar nosso TCC, né? É último, agora de verdade. Último, agora de verdade pra valer. Último, agora de verdade pra valer, esse eu vou entregar. Né? E assim a gente vai indo. Brainstorm, toró de ideias. Muito bom.